Essa é uma das aulas do meu clube Sinapse de Audiovisual. Se você gostar, vou deixar aqui o link na descrição para você conhecer mais. Boa aula! A falha de um personagem numa história é uma característica negativa fundamental que o define e influencia suas ações ao longo do enredo. É importante que essa falha seja singular, preferencialmente expresso em termos universais. Além disso, a falha deve ser algo sobre o qual o protagonista tenha controle, pois será testado ao longo da narrativa, especialmente na armadilha, que é um ponto crucial de virada na história. Em uma comédia, ou seja, filmes que terminam com finais felizes, a falha do protagonista é diretamente oposta ao que ele aprende no final, que é a sua virtude. Isso significa que o personagem deve evoluir ao longo da história, afastando-se da falha e caminhando em direção à sua virtude. Tanto na escolha climática quanto no ponto final, no passo final, o protagonista tomará decisões que o levam a superar sua falha e abraçar sua virtude, resultando em um desfecho positivo para ele, em uma comédia. Por outro lado, em uma tragédia, a falha do protagonista é o oposto direto do que ele falha em aprender no final, que é a sua virtude. Nesse caso, o personagem não consegue se afastar da falha e abraçar a virtude, levando a um desfecho trágico e muitas vezes infeliz para ele. A essência da técnica da casca de nós reside no fato de que ela contém o código-fonte de toda a sua história. Não é algo que você pode simplesmente adicionar ao seu roteiro como uma reflexão tardia. A falha do protagonista é a própria história. Esta falha e como o protagonista lida com ela são, na verdade, sobre o que sua história é secretamente. No entanto, a autora nos revela que às vezes vê roteiristas deixarem isso de lado completamente. Em um caso que ela foi chamada como consultora para um roteiro de um filme que estava prestes a começar a ser filmado, a situação era complicada. O roteiro estava em péssimo estado. Ela recomendou interromper a produção para que uma reformulação completa pudesse ser feita. A história tratava de um evento histórico real, do qual o produtor executivo era um especialista, mas ele também era um cineasta de primeira viagem. Ela disse a ele que não tinha certeza de como aconselhá-lo sobre como abordar a reescrita, porque ela não conseguia entender bem a história que ele estava tentando contar. Para começar, ela disse a ele que não conseguia identificar qual era a falha do protagonista. O produtor executivo imediatamente interveio e disse que era fácil. A falha era que outro cara havia cometido um erro e eles não tinham munição suficiente. Ela respondeu que não. A falha não é algo que outra pessoa faz. Ela precisava entender a falha do protagonista se quisesse compreender a história que ele estava tentando contar. O produtor executivo, por não ser um escritor, nunca havia considerado esse conceito. Então ele refletiu sobre isso. Somente depois de estabelecerem qual era a falha do protagonista, puderam ajudar a moldar a reescrita para que contasse uma história mais satisfatória e coerente. O protagonista deve ter uma falha. Sem a falha do protagonista no centro, sua trama será apenas uma série de eventos aleatórios acontecendo ao protagonista. Mas não deve ser assim. Quase tudo que acontece no ato 2 será um obstáculo específico para o protagonista por causa da sua falha. A falha é a semente da qual toda história brota. Em O Mágico de Oz, o filme é sobre uma garota cuja falha é: ela foge dos problemas em vez de enfrentá-los. Ela tenta fugir de casa e acaba acordando em uma terra distante. Lá, ela descobre que tem todos os novos problemas que são ainda mais assustadores do que aqueles dos quais estava tentando escapar. Quando finalmente consegue voltar para casa, ela está tão aliviada por estar de volta que promete que nunca mais buscará emoções além de seu próprio quintal, porque um lugar novo não resolverá seus problemas, apenas os tornará piores. Isso é a história. A trama são os eventos sequenciais que movem a narrativa adiante. A história é a jornada emocional e a mudança interna que o protagonista passa em uma comédia ou falha em passar em uma tragédia. Muitas tramas de filmes giram em torno de uma jornada física. É uma ótima metáfora a ser usada porque, no cerne,
Todas as grandes histórias nos mostram uma jornada emocional. Mas se você não der ao seu protagonista uma falha real para enfrentar, estará dando a ele nenhum lugar para ir. Muitas vezes não associamos protagonistas a terem falhas porque são vistos como figuras heróicas. No entanto, independentemente de quão nobre o seu protagonista possa ser, é importante identificar a falha que o momento crucial da história, o ponto de virada, está desafiando. Mesmo que o seu protagonista seja retratado como uma vítima, ainda é necessário reconhecer uma falha. Em última análise, o protagonista deve superar, mudar e aprender o oposto dessa falha em uma comédia, ou falhar em fazê-lo em uma tragédia. A autora nos dá o exemplo do filme Terra Fria. Este drama oferece um exemplo de como uma vítima pode possuir uma falha que não apenas desempenha um papel central na história, mas também aumenta significativamente nosso respeito e empatia pela personagem. No filme, Josie Ames, interpretada por Charlize Theron, enfrenta inúmeras dificuldades em sua vida. Ela foge do marido abusivo com seus filhos para a casa dos pais, onde luta para conquistar respeito em sua pequena cidade de Minnesota. Devido a seu passado, incluindo dar à luz fora do casamento durante sua adolescência, ela carrega uma reputação negativa. Ao longo da narrativa, Josie é submetida a várias formas de assédio e abuso, culminando em um incidente traumático envolvendo um ex-namorado que se tornou o supervisor da mina local. Conforme a história se desenrola, a vitimização de Josie é evidente. No entanto, surge um momento crucial quando ela decide tomar medidas legais por assédio sexual. Durante o julgamento, seu passado é trazido à tona, insinuando a promiscuidade como a raiz de seus problemas. No entanto, sua escolha climática por falar revela uma verdade mais profunda. O pai de seu filho é seu professor do ensino médio que a estuprou, enquanto seu ex-namorado, agora seu supervisor, testemunhou o ataque e nada fez para intervir. Essa escolha climática marca o primeiro passo de Josie para longe de sua falha em direção à sua virtude, uma característica da comédia aristotélica onde o protagonista evolui e se beneficia. Embora sua falha possa não ter sido aparente nos atos 1 e 2, sua decisão de confrontar seu passado lança luz sobre sua verdadeira falha, uma falta de autoestima, de coragem, decorrente da vergonha de suas experiências traumáticas. O público não quer ver um protagonista que seja apenas uma vítima. Portanto, a adição da falha de Josie, de falta de autoestima, coragem, acrescenta profundidade à sua personagem. A narrativa explora a jornada de Josie para superar sua falha e ganhar a virtude da coragem. Ao fazer a escolha climática de falar sobre o estupro, Josie se afasta de sua falta de autoestima e vergonha em direção à coragem, levando a uma transformação em sua personagem. A falha é algo que realmente é culpa do seu protagonista, algo que ele tem controle e, portanto, pode mudar. Em Identidade Bourne, Jason Bourne sofre de amnésia, algo que ele não pode controlar, portanto, não é sua falha. No ato 2, ele começa a juntar as peças de seu passado e no final do ato 2 descobre a verdade sobre sua identidade. Ele é um assassino contratado pela CIA e agora é considerado um renegado que a CIA quer destruir. Isso também não é sua falha, pois ele não pode controlar o passado. O que ele pode controlar é como se comporta no presente, e sempre que encontra uma figura de autoridade ou um dos assassinos atrás dele, ele reage imediatamente com força letal. Sua falha é reagir inconscientemente. Ele age como se ainda fosse um assassino da CIA, uma identidade da qual ele começa a perceber que não quer mais fazer parte. Assim, no ato 3, ele começa a mudar e no final ele aprende o oposto, a virtude ou a força de viver conscientemente. Outro exemplo é: algo como doença mental não seria uma falha, pois o protagonista deve ter a capacidade de mudar a falha e aprender o oposto. Ser alcoólatra não é também uma falha no sentido que estamos procurando. O alcoolismo é melhor categorizado como um comportamento externo e como um efeito de alguma outra falha real, interna. A pergunta que o escritor precisa fazer é: qual é a falha raiz do personagem que levou a esse alcoolismo, por exemplo? Garantir que a falha e a virtude do protagonista sejam distintas, interligadas,
e alinhá-las com a jornada do personagem pode trazer foco e profundidade à história, aumentando o envolvimento da audiência com a narrativa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula.